Olá, estamos novamente aqui para a gente continuar o nosso estudo sobre o livro de Ruth. Nós estamos no capítulo 2, nós vimos antes o versículo 7, onde Boaz pergunta para o seu capataz sobre de quem é aquela moça que está lá recolhendo espigas. E ele responde então que é Moabita, que veio com Ruth, com Noemi, né? E aí vamos continuar o desenvolver dessa história. Olha só, então no versículo 8, Boaz vai chegar até perto de Ruth e vai falar: Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Então vamos imaginar a situação. Ruth estava lá recolhendo as espigas pelo chão, né? Quando aproxima Boaz, o dono da lavoura ali, né? Eu acho que naquele momento ela pensou: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? O que ele vem falar comigo? Né? É a mesma coisa quando você está lá trabalhando e seu chefe vem falar com você: será que eu fiz alguma coisa? Né? O que aconteceu? O que quer falar comigo? Então ele chega perto dela, né? E começa a falar. Vamos analisar a fala dele. Ouça bem, minha filha. Alguns estudiosos do livro de Ruth diz que quando ele fala ouça bem, minha filha, esse minha filha, além de ser um termo carinhoso, pode significar, né, deixar transparecer que ele era bem mais velho que ela, né? Talvez o dobro da idade dela. Então, ele vai com carinho, é um carinho, ouça bem, minha filha, não vai colher noutras lavouras, porque havia outros campos por ali de colheitas de trigo e de cevada. E ele está falando, então, para ela não colher em outros lugares, ficar ali, permanecer por ali no campo dele, né? E fala assim: também não se afaste daqui do campo dele, né? Fique com minhas servas, porque ele tinha servas que trabalhavam por ali para ele fazendo essa colheita. Então falou para eles ficarem, para ela ficar junto com as servas, porque havia os servos, né, os trabalhadores, e também havia servas. Então para ela ficar junto com as servas. E vamos continuar, que ele vai comentar o porquê. Vamos ver no 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então, olha só, a gente já viu que os respigadores, eles iam atrás de todo mundo. E os ceifeiros, né? E os ceifeiros cortando as espigas, caíam no chão, as servas vinham para poder fazer os feixes e levar para outro lugar, né? Aí depois que vinham os respigadores. Só que ele fala o seguinte: não precisa ir atrás junto com os respigadores, vá junto com as minhas servas. Elas vão colher os feixes, amarrar em feixes, né? E você pode ir ali junto com elas, colhendo as espigas para você, né? E ele fala aqui que ele vai dar ordem para que os rapazes não toquem em você.
Gente, eram pessoas extremamente rudes que estavam fazendo aquele tipo de trabalho. Você imagina, nós mulheres podemos imaginar a situação, por exemplo, quando nós passamos perto de uma obra, né? Tá lá os construtores, né? Fazendo o trabalho dele. Quando passa uma moça que não precisa nem ser bonita, né? Eles vão lá e começam a mexer com a gente, né? E às vezes falam palavras que a gente não gostaria de ouvir. Isso que eles estão lá em cima trabalhando e a gente cá embaixo passando, não tem toque físico nenhum, né? Mas aqui ele fala: darei ordens para que os rapazes não toquem você. Talvez eu penso assim que pode ser tipo assim, ela tá lá trabalhando e eles empurrassem ela: não, você não é aqui agora, você é lá atrás, né? Vai lá para trás. Então, Boaz iria falar isso, né, para os ceifeiros, para deixar ela livre. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes enchiam, porque os trabalhadores, eles têm sede, têm fome, é o dia inteiro trabalhando naquele sol, né? Precisa beber água. Então eles enchiam, iam até o poço, enchiam os potes de água e durante o dia ali eles iam bebendo água. Quando acabasse, enchiam o pote novamente. Mas ali, nesse caso, eles não tinham direito, as pessoas que estavam respigando, que vinham atrás, não tinham direito. Se eles quisessem, eles também teriam que fazer a mesma coisa, ir lá no poço e pegar água. O problema de você ir lá no poço, pegar a água e voltar para fazer o trabalho é que você ia estar perdendo tempo. Outros estariam na sua frente, né, pegando as espigas que você poderia pegar. Então, ele estava falando, ó, não precisa se preocupar com essas coisas, né? Tá com sede? Pode ir lá pegar água no pote onde os trabalhadores encheram, tá? Então, vamos continuar. No 10. Ela se inclinou e, prostrando o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Então ela pergunta: por que eu, uma simples estrangeira, viúva, pobre, né? O Senhor está olhando para mim com olhares diferentes, me dando privilégios que os outros respigadores não têm. Então nós vamos ver o porquê que ela fala isso, né? E é um sinal também de humildade dela se prostrar, né? É um sinal de humildade perante o dono das terras ali daquele campo. Ele fala no 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Então Boaz falou: olha, me contaram tudo que você fez, tudo que você passou, perdeu o marido, deixou tudo lá para trás, seu povo, seus pais, sua família, né? Para vir para cá morar com a sua sogra, que já estava precisando de você, uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, por tantas perdas que ela já passou, né? E você teve o compromisso de continuar a cumprir com a família dela, né? A família de Noemi. Você veio viver com o povo, uma cultura que você não conhece, né? Então isso tudo chegou aos meus ouvidos, porque, gente, foi muito comentado ali naquele povo em Belém a chegada das duas ali, né? O retorno de Noemi e a vinda da Moabita. Sempre é falado a Ruth, a Moabita. Ela é sempre com esse adjetivo, exatamente para
diferenciar ela de todas as pessoas. Ela não é daqui, ela não é nossa, ela não é do nosso povo. Ela veio para cá. Ruth, vírgula, a Moabita. Então vamos continuar no 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, ele está falando o seguinte: olha, você veio morar com um povo que você não conhece, um povo que tem outro Deus, Deus de Israel, Deus verdadeiro. Você largou toda aquela idolatria lá para trás e por conta disso ele faz uma oração, né? E por conta disso, o meu desejo é o que o Senhor lhe retribua tudo que você fez por Noemi, né? Que Deus possa lhe retribuir, que você veio procurar abrigo, proteção, debaixo das asas, significa proteção. Faz lembrar a galinha. A gente não tem muito dessa ideia, principalmente os mais novos, né? Que a gente, quando a gente era mais criança, mais nova, a gente ia na roça, na casa dos nossos avós, bisavós, e aí a gente via as galinhas com os pintinhos, né? Como que elas abriam as asas e os pintinhos entravam ali atrás, como se eles estivessem protegidos ali, tipo assim, aqui ninguém pega, né? Eles são meus. E ai de você se fosse pegar um pintinho daquele, ela voava em cima de você, né? Que te bicava toda. Então, é mais ou menos isso que ele está falando, que o Senhor Deus coloque você debaixo das asas dele para proteger, para ninguém mexer com você. É a oração que ele faz para a Ruth. E aí, no 13, né? Eu acho que nós não estamos pulando nenhum versículo, nenhum capítulo não, nenhum versículo não. Aí no 13 ela fala assim: e disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou aqui sua serva, né? Ruth. E eu sequer sou como uma de suas servas. Então, ela está falando assim, na hora que o Senhor veio falar essas coisas para mim, eu fiquei mais animada, porque eu estava muito abalada com tudo isso, né? Estou aqui, pobre, viúva, recolhendo essas coisas sem saber se eu estou fazendo certo ou errado, mas o Senhor me deu ânimo. O Senhor, com as suas palavras, foram palavras de encorajamento, né? Eu vou continuar fazendo o meu serviço, e olha que eu nem sou uma de suas servas para o Senhor tratar tão bem assim. Continuando, na hora da refeição, no versículo 14, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Tem alguns lugares que fala vinho, molho, né? Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Então, na hora da refeição, a gente não sabe nem se ela tinha alguma coisa para comer ou não, tá? Porque a situação era bem difícil. As duas lá, tanto Noemi quanto Ruth, elas não tinham o que comer. Mas na hora da refeição, ele chamou ela, né, para sentar junto com os ceifeiros, porque os ceifeiros, as servas, os trabalhadores de Boaz, eles tinham que comer. Não fala aqui se era Boaz que providenciava a comida para eles, né, ou se eram eles próprios que traziam a comida ali na hora da refeição, na hora do almoço, né? Mas de qualquer maneira, Boaz chama eles, né, chama ela, Ruth, para se sentar junto, né, e oferece a ela um pedaço de pão,
um molho, porque a refeição deles tradicional não era como a gente, o arroz, o feijão, a carne, a salada, né? A refeição tradicional, principalmente naquele tempo, era o pão, aquele pão duro, redondo, né? E tem alguns lugares que ainda eles comem assim. Se você procurar naquelas partes asiáticas, né? O tipo de refeição é aqueles pão, os roasted, se não me engano, mais ou menos tem mais ou menos esse tipo de nome. E molha, porque ele é seco, então coloca no molho e molha e come, fica mais fácil de comer. E grão tostado, os grãos que eram assados no forno, né? Até mesmo pode ser o grão de cevada, os grãos de trigo, que eles eram levados assados, né? E aí eles faziam esse tipo de alimentação, né? E aí eu queria ver com vocês, mas eu vou fazer essas considerações no próximo vídeo. Por que será que Boaz tratou Ruth com tanto privilégio, enquanto os outros respigadores não foram tão privilegiados assim, né? Então fica aí a pergunta, vai imaginando, né? Vai tendo as suas considerações. Por que será que Ruth foi tão privilegiada, podendo se sentar junto com os ceifeiros? E a gente vai ver no versículo 15, né? E o 16 vai decorrer que ele vai dar mais privilégios ainda para ela do que ele deu. Por que será que ela foi tão privilegiada e os outros rebuscadores não foram? Tá bom? Então a minha oração, em nome de Jesus, é que o Senhor possa falar conosco durante o decorrer do nosso estudo e durante o decorrer que a gente vai pensando nessas coisas, que o Espírito Santo fale conosco, tá bom? Então, tchau e até o próximo estudo.